que, diante das desigualdades, a gente precisa dar uma resposta, né, como comunidade de fé, desde a nossa comunidade e depois ampliando aí o horizonte da nossa ação missional, de acolhimento, de generosidade e tudo mais. Diante disso, como que você tem enxergado, desde a nossa comunidade local, ações de fé e justiça ou de justiça para aqueles que precisam de justiça nesse nosso Brasil aí, que cada vez mais está acentuando essa desigualdade por causa do Covid-19? Eu acho que dentro da nossa perspectiva da teologia latino-americana, inclusive, que nos é muito cara e é a nossa referência, né, de reflexão teológica e de praxis pastoral e comunitária, a gente tem o conceito do pecado estrutural, a gente tem o conceito da necessidade de transformações das estruturas da sociedade, como uma ação de justiça da igreja. Eu costumo pensar que as ações de generosidade e de solidariedade, elas são ações de justiça, mas as ações de solidariedade e generosidade, isto é, essas doações, a distribuição de cestas básicas, a distribuição de kits de higiene, de limpeza, e mesmo a transferência direta de renda, são ações de generosidade, de solidariedade, necessárias e imprescindíveis, mas elas não são a totalidade das ações de justiça que nós precisamos na nossa sociedade. E para nós, por exemplo, que eu estava falando do referencial teórico da teologia latino-americana, houve um momento, eu acho que nós desenvolvemos um certo preconceito com relação ao que nós chamávamos de assistencialismo, um assistencialismo paternalista, né? E existia mesmo, e existe, um assistencialismo paternalista que mantém a pessoa que recebe a doação e recebe a ação de generosidade dependente desta generosidade a vida toda, né? Eu fico dando cesta básica para você e você fica a vida inteira dependendo da minha cesta básica. Isso é ruim para você e para mim. Isso é paternalista, é assistencialista, é isso que a gente critica. Não promove emancipação, não promove libertação. Mas o que eu acho, Roberto, é que nesse momento nós redescobrimos a legitimidade do assistencialismo. E o assistencialismo não é necessariamente paternalista. E não é necessariamente mantenedor ou retroalimentador de uma estrutura injusta. Porque hoje, numa pandemia, com tantas famílias que perderam as suas fontes de renda momentaneamente, temporária, provisoriamente, se não houver uma doação mesmo, transferir renda para essas pessoas, elas vão morrer de fome. Sim. Né? Agora, não basta isso. A gente, num momento de emergência, como o momento de uma pandemia, a assistência, a doação, a generosidade, no sentido de repartir o pão, é importante, imprescindível. Mas a gente tem que pensar em justiça para a sociedade. Por que existe essa desigualdade? E por que existe essa desigualdade tão gritante? Então, isso é importante para nós na nossa teologia de tradição latino-americana. Uma soteriologia integral exige uma missão integral, uma missiologia integral. E tanto é que Jesus não veio falar sobre ir para o céu depois da morte. Jesus veio falar sobre o reino de Deus está presente. Arrependam-se e acreditem, o reino de Deus chegou. E o que é o reino de Deus? Os teólogos latino-americanos usam a expressão reinado. O reinado de Deus está acontecendo, isto é, a vontade de Deus sendo feita na terra como no céu.
Então, o que é a igreja? A igreja é essa comunidade, essa fração da humanidade que acolheu a mensagem de Jesus a respeito da presença do reino de Deus e se submeteu a Jesus como Senhor, já a partir de agora, e não para a alma ir para o céu, já a partir de agora. Então, a igreja é essa comunidade do reino de Deus. Por isso que o reino de Deus é um conceito extraordinário e imprescindível para nós, na nossa prática pastoral e na nossa experiência espiritual e na nossa peregrinação espiritual. Agora, o segundo conceito que eu acho importante, viu, Roberto, da questão do reino de Deus e da nossa pastoralidade, da nossa praxis e da nossa missão, que nós chamamos de integral, é o próprio conceito de evangelho, porque e tem uma coisa que você usou a expressão lógica operativa, né? Eu gosto muito de falar que o reino de Deus traz uma lógica operativa. Isso é o evangelho. O evangelho, ele não é a superação da religião e ele não é diferente das outras religiões porque ele fala de um Deus mais poderoso. Não é que o Deus chamado Jesus é mais forte, mais poderoso do que o Thor, ou do que o Krishna, ou do que Vishnu, ou do que Alá, Buda, ou mesmo do que Yahvé. Não é que assim o Deus cristão é o mais poderoso de todos os deuses. Porque aí ficaria uma briga de poderes. O evangelho é a superação da religião porque ele é uma outra lógica a respeito de Deus. O Deus do evangelho de Jesus Cristo, Deus revelado por Jesus, não é um Deus violento. Não é um Deus autoritário. Não é um Deus vertical. Não é um Deus que impõe a sua vontade na base do poder, da força, da coação. O Deus revelado por Jesus, ele é o Deus amor. Ele é o Deus que morre na cruz. Entre matar e morrer, ele opta por morrer. Os outros deuses matam. O Deus cristão é o único Deus que morre. Morre na pessoa do Filho. Então, existe uma outra lógica operativa. O reino de Deus, ele se contrapõe a Roma, a Babilônia, ao Egito, a Síria, a Moscou, a Nova York, a Brasília. Não é porque o reino de Deus tem um Deus mais poderoso, entendeu? É porque o reino de Deus funciona de outra maneira. Ele não funciona com exército e com espada. Ele não promove morte. Ele é o reino da reconciliação, do perdão, do virar a outra face. Ele é o reino do andar a segunda milha, ele é o reino da solidariedade, da generosidade, ele não é da competição e da hostilidade. Ele não é da vingança, ele é da reconciliação. É por isso que o reino de Deus é uma outra ordem operativa. Ele tem uma lógica de funcionamento diferente. E é isso que faz o evangelho ser o caminho de salvação no nosso mundo. Então, o reino de Deus tem a ver com tudo isso, tem a ver com a expressão do caráter de Deus e tem a ver com a abrangência da salvação de Deus. Uma soteriologia integral exige uma missão integral, um discernimento do reino de Deus como lógica operativa distinta das outras religiões exige uma praxis pastoral completamente diferente, que é a praxis do amor, da generosidade, da solidariedade, da compaixão, da misericórdia, do perdão, da reconciliação, e não da violência que a gente está assistindo hoje, inclusive no nosso país, né?